Oi, pessoal, estamos aqui no Papo com Palestrante. Hoje com um palestrante muito especial, muito estudioso e que sabe vender. E ele vai contar isso pra gente, tá bom? Eu queria falar, ele fez administração na PUC, MBA em gestão comercial na FGV, mestrado também em gestão comercial, doutorado em neuromarketing pela Universidade da Flórida Christian University. Com vocês, André Ortiz. E aí, Sandra, é uma honra estar aqui com a sua turma, com a sua audiência, para a gente falar sobre uma coisa que eu sou suspeito, né? É brilho, né? Brilho na vida, brilho nas vendas. Hoje, principalmente a pandemia, Sandra, ela exponenciou o que há de mais escuro nas pessoas. Pode falar, eu que vou falando, eu que vou perguntando. Você vai pôr o carro nas frente dos bois. Vamos lá. Eu quero saber sobre a sua infância primeiro. Posso falar, professora? Pode. Posso? Então, sobre tá. a infância. Hoje eu estou com motor 4.6, né? Motor 4.6, só que eu venho de uma família muito simples, eu sou aqui do interior de São Paulo, Campinas, né? Hoje eu moro em Valinhos, que é do lado de Campinas. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 12, né? Então já são 34 anos de experiência profissional, de curva de aprendizagem contínua. E eu nunca canso de falar, meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Porque acho que quando a gente acorda, Sandra, a gente só tem duas opções. Ou aprender algo novo, ou achar um culpado. E tá assim, de pessoas coitadinhas, vitimistas, né? Tem a dosinha de mim. Então, eu acho que um dos maiores legados que meu pai, uma pessoa que eu amo muito, né? Quase 80 anos, me ensinou, ele falou, seja humilde, mas não seja tonto. Seja entusiasta, mas não seja imaturo. Saiba lidar com as pessoas, mais ouvir do que falar. Tenha paciência e persistência. Tudo isso, eu até dei um nome, um acrônimo de HELP ao quadrado, né? Humildade, entusiasmo, liderança, paciência / persistência. E isso a gente não aprende em faculdade, sabe, Sandra? Se a gente não trouxer da infância, então quando você me perguntou infância, foi o legado que me vem à mente. Sim. E aí, se você for falar da sua carreira, eu queria até chegar aonde você chegou, ia ser interessante você também mesclar com os seus estudos. Como é que foi isso? Entendeu? Às vezes tem que estudar à noite, tem que fazer as coisas tudo... não é nada fácil, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua carreira, até virar palestrante. Olha, Sandra, pelo menos na minha época, eu nunca sonhava ser palestrante, nem tampouco professor, né? Eu sempre fui vendedor, né? Eu comecei vendendo jornal em feira aos 12 anos, comecei vendendo jornal em feira, inclusive eu estou na avenida, olha que dicotomia do destino. Hoje a minha empresa fica na avenida onde eu comecei a vender jornal em feira, há 34 anos atrás, aqui em Campinas. E dali foi a minha primeira picadinha do pernilongo de vendas, de empreendedorismo, nas aulinhas de ginásio. Eu já fazia rolo com um bafinho, sabe? Com aquelas figurinhas de Copa do Mundo. Sabe no chocolate surpresa que vinha também aquele desenho de bicho, de elefante? Eu fazia rolo já para trocar por paçoquinha e por suco. E depois eu revendia a paçoquinha e o suco, né? Olha só, então ali já estava a picadinha do pernilongo, da venda do empreendedor, já estava ali. E o mais irônico de tudo isso é que meu pai não é empreendedor, minha mãe não é empreendedora, não é nada genético aqui. É puro memético, vem de meme, que é repetição. Eu gostava de ver as outras pessoas fazendo isso. E daí então, Sandra, eu fui trabalhar como guardinha no escritório de office boy, no escritório de advocacia como office boy. Dali eu comecei muito em banco.
Aí eu achava bonito pra caramba os bancários, tudo bonitinho, de gravata, gelzinho no cabelo. Tinha um que colocava tanto gel, me esticava tanto que parecia um olho de shih tzu, né? Parecia até um olho de shih tzu, tanto gel que esticava no cabelo. Mas brincadeiras à parte, eu entrei em banco. Tô resumindo, tá? Entrei em banco, me possibilitou a estudar, eu paguei minha faculdade como bancário e eu fui sendo promovido em banco, né? Comecei como escriturário, fui caixa, supervisor, gerente, fui subindo. Só que daí chegou na minha formação de faculdade e falei, não quero mais banco. Aí eu fui ser vendedor de uma gráfica. E como vendedor da gráfica, depois estudando, fui fazer uma pós, sempre gostei de estudar. Sempre gostei de ler, mesmo trabalhando e estudando. E aí, Sandra, eu trabalhei depois na TES, como supervisor de call center. Vou resumir a trajetória. Depois da TES, eu fui para a Ambev, como gerente de marketing e vendas. Saí da Ambev, fui abrir meu próprio negócio. A mesma velocidade que eu abri foi a mesma velocidade que eu fali. Eu coloquei todo o meu fundo de garantia, porque tem uma diferença entre você ser um empresário e um executivo. Sim. Pois bem, dali eu voltei para a carreira corporativa no Banco HSBC, e neste ínterim, neste meio tempo, tinha um rapaz, amigo meu, falou, cara, você fala mais que a boca, você é comunicativo, você conta piada, o pessoal fica meio hipnotizado quando você fala, por que você não vai dar aula? Eu falei, que mané aula, cara? Eu, professor, aluno enchendo o saco. Só que aí que tá. Aquilo ali foi como uma pulguinha que ficou atrás da orelha e que começou a coçar. Resumo da ópera. Naquela segunda-feira eu comecei dando aula no Senac, aqui em Campinas. Do Senac eu fui para a Policamp, que é uma faculdade pequena em Campinas. Da Policamp para a Unimep. Da Unimep, e isso estudando. Fazendo agora já mestrado, e depois já fazendo doutorado. Da Unimep fui para a FGV, que eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas em todo o Brasil hoje. E de aluno do PhD em doutorado lá nos Estados Unidos, na Florida Christian University, de aluno, não sei porquê, eles me convidaram para ser professor também na área de neurovendas e neuromarketing. E nesses últimos 15 anos, eu tenho 3 CNPJs, eu sou um microempresário, eu tenho uma produtora de vídeo, eu tenho uma loja onde que eu vendo meus livros, produtos, e eu tenho aqui a consultoria Oficina do Sucesso. Então, eu acho que essa é a saga, aonde que eu comecei a dar palestra. Como? Você perguntou. Um determinado dia no Senac, no auditório do Senac, eu estava dando uma mini aula lá, porque deu pau na sala do Senac, e aí o pessoal desce para o auditório. Só que quando eu desci para o auditório, tinha outras pessoas, não só os meus aluninhos lá no Senac. E um dessas pessoas era um microempresário de Campinas, tinha uma loja de antenas, lembra a antena que colocava em cima do telhado? Esse cara, depois da minha palestra, falou, olá, professor Ortiz, gostei muito da sua explanação, quanto que você cobra para dar um curso para os meus vendedores? Eu falei, o quê? O cara está me convidando para eu dar um curso e ainda o cara quer pagar? Ué, então esse negócio é bom. E dali que começou tudo. Sabe, Sandra? Então, foi uma coisa que eu não planejei. Eu acho que a vida, o papai do céu, foi falando, meu amiguinho, tá aqui, se vira, vai estudar. Não, você esqueceu de falar que você foi professor de break. Olha, isso eu quero que você me conte. Eu não quero destruir a imagem dessa live, mas eu só não vendi meu corpo e droga, porque o resto, meu amigo... Olha, eu já fui apresentador de televisão, na TV Século XXI. Eu já fui apresentador estilo Shoptime, que é o negócio de oportunidades aqui em Campinas. Olá, meu amigo, você que está vendo esse Uno CS agora, só hoje, em 2002, está vendo aqui? Ligue agora no 0800 7995. Agora, ligue. Vem, porque só hoje, aqui no www.oficinadosucesso.com.br. Bibi, vem, porque esse carro já é meu. Então eu tinha que me virar em 40 segundos, sem storyteller, sem exatamente aquele teleprompt, o diretor ali atrás da câmera fazendo 30, 20, 10. Então, isso que talvez me deu traquejo para ter facilidade, para olhar para frente da câmera. Então, hoje assim, Sandra, eu tenho 4 metodologias que eu criei, uma principalmente de oratória, eu ensino pessoas a falar em público, uma de vendas, uma de liderança e uma de motivação. E o break, eu jogava talco
Eu jogava talco no piso, não era porcelanato, era aquela madeira invernizada para fazer o Moonwalker do Michael Jackson. É que aqui não dá para fazer, mas eu ainda faço, tiozinho faz. E o break, ele me fez pagar algumas aulas de inglês, que eu fazia aulas de inglês, que eu sempre fui autodidata, então no que eu fazia aula, eu já pagava para outra professora. E a professora de inglês começou a fazer permuta comigo. Então ela fazia aula de inglês, eu fazia aula com ela. Então, assim, você me provocou uma coisa aqui no meu sistema límbico que eu tinha até esquecido, que é a aula de break também. Ó, você é considerado um dos maiores YouTubers de vendas. O que te levou a ser um dos maiores? São os vídeos que você faz? Como é que aconteceu isso? Inclusive, vou até quebrar o protocolo. Aqui, vou até quebrar o protocolo. Está aqui a carta que eu recebi da presidente mundial do YouTube. Né? Tá aqui da Susan, CEO do YouTube. Aqui a gente mostra a cobra e mostra o pau. Mata a cobra e mostra o pau. Então, assim, o YouTube hoje é a maior escola do planeta Terra, Sandra, gratuita. Gratuita. Então, lá tem os how to do da vida, tem os tutoriais para tudo na vida, né? O que você quer fazer está no YouTube. Só que só tem um detalhe. Não adianta ter YouTube se a pessoa não tem foco, se a pessoa não tem determinação, se ela não tem disciplina. Então, o que acontece? Há 12 anos atrás, eu comecei a fazer os posts no YouTube, quando o YouTube não era o YouTube que a gente conhece hoje. E de lá para cá, já são quase 2.500 vídeos. É uma loucura. É uma loucura, porque eu tive que abrir uma produtora praticamente para fazer... É um post por dia. Então, assim, Sandra, de 10 palestras que eu sou contratado hoje, eu me arrisco dizer que pelo menos de 7 a 8 advêm dos vídeos. Os vídeos são muito bem feitos. São muito bem feitos. Eu agradeço, porque dá um trabalho, minha amiga. Dá um trabalho. Não, tem vídeos. Você ter matéria e você ter o que falar, entendeu? Isso aí precisa de muito estudo, muita pesquisa, e enfim. Mais de 2.000 vídeos não é fácil, né? E detalhe, Sandra, entre aspas, é fácil você hoje montar um vídeo no canal no YouTube. Eu quero ver você ter a fidelidade da sua audiência. Então, assim, porque você tem que gerar... YouTube é diferente das emissoras de televisão normais, a CNN, Globo. Você tem que gerar um conteúdo muito nichado. Todos os vídeos que eu começo, eu já começo assim, Sandra. Olá, meu amigo gestor, empresário e vendedor. Eu não tuço, tá? Desculpa. Olá, meu amigo empresário, gestor e vendedor. Ou seja, no início do vídeo, eu já nicho. Então, se o cara não é empresário, gestor e vendedor, some daqui, não é para você o recado. Então, eu sempre falo para uma pessoa que quer ter um canal no YouTube, primeiro tem uma bandeira a ser levantada, tem um conteúdo, engasguei, tem um conteúdo, então eu foquei para trabalhar com vendedores, Sandra, foi assim que nasceu, e hoje já são quase 14 milhões de visualizações, somos quase 250 mil inscritos, então é um trabalho bem bonito e bem trabalhoso. Sim, eu imagino. Você falou como começaram as palestras, né? Mas quais eram os temas? Sempre foi vendas? Eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente. Com atendimento ao cliente e... Atendimento, são 2 degraus, né? O primeiro é atender e depois é vender. Então não dá para você conhecer de venda sem antes não ter feito a lição de casa do atendimento. Sim. Então automaticamente comecei com vendas e atendimento, só que a demanda do próprio mercado começou a me perguntar, pô, mas treina minha liderança. Então eu comecei a fazer capacitações de liderança. André, você tem um método para motivar? Eu quero você ao longo do ano. Foi o mercado que foi me dando dicas daquilo que ele queria que eu desenvolvesse. Aí nasceu o método Motiva. Então, é muito legal onde eu estou aqui, que eu tenho a mobilidade de andar e mostrar para você um negócio. Vai ficar escuro um pouco aqui, mas vai ficar aceso agora. Eu quero te mostrar um negócio, sabe, Sandra?
Isso aqui, meus funcionários não estão aqui, lógico, por causa da Covid. Mas olha aqui, ó, aos bastidores da Oficina do Sucesso. Está toda a história em cinema. Ali estão todos os produtos, praticamente, das metodologias, livros, todo o meu estoque que eu vendo com a minha equipe para o Brasil inteiro, livros das 4 metodologias, tá? Aqui, continuando também a história. Aqui está o portfólio, todo o mix, hoje, dos produtos. Hoje eu tenho praticamente a maior loja de produtos de vendas para o Brasil. Existe os remédios. Os 3 e-books. Eu ia perguntar dos e-books. Então você tem muito mais coisa. Hoje nós temos 50 SKUs, 50 produtos de vendas. Entre DVDs, pendrives, livros. Então, assim, é uma infinidade. Só para você ter uma ideia aqui, ó, é coisa que não acaba. São 17 anos de conteúdo, sabe, Sandra? Então é muita... Tchau, escritório que eu amo, viu? Tô indo para lá agora. Não fica com saudade do titio, tá? Pois é, então assim, Sandra, é muita coisa. É muita coisa, então... Tô vendo. Olha, a nossa chamada era o PhD que fala a língua do vendedor. Eu achei muito legal isso. Me conta aí, como é que foi que surgiu isso e por que o PhD que fala a língua do vendedor? É o seguinte, a nossa base de vendedores, principalmente do varejo no Brasil, é uma base muito carente de cognição, de conhecimento e de busca de tudo isso. Porque não adianta você se achar pobre se você não quiser sair da pobreza. Não adianta se você se achar burro, mas se você não quer sair da burrice. Então, assim, quando eu falei o PhD, é lógico, para dar credibilidade, tudo aquilo que a gente estuda e tem embasamento, só que eu conheço N PhDs que não falam a língua do vendedor. Porque o vendedor fala, o homem é muito inteligente, o homem é culto, mas eu não entendo nada. Ele fala stakeholder, cross-selling, upselling. O cara fala inbound marketing, member getting member. What's the fucker that? Né? Ou seja, ele começa, sabe, a achar aquele cara arrogante. O cara é um suprassumo de conhecimento. Não vai ouvir mais o cara. Não vai ouvir mais. Então, eu acho que essa frase que eu fiz junto com a minha equipe, o PhD, ao mesmo tempo me dá chancela, que ele não está contratando qualquer um, e ao mesmo tempo, não é que é porque é PhD, que ele não pode virar a chave. E de falar, quando é para falar com o vendedor, fala com o vendedor. Quando é para ele falar com o líder, ele fala com o líder. Então, isso, nesse ano de pandemia, Sandra, eu acho que se foi um legado legal, foi isso. Bacana. Acho que foi bacana. isso. Você sabe que eu fiquei impressionada quando você falou essas coisas sobre o brilho. O que eu senti foi que você usa o brilho como uma das ferramentas. Se eu estiver enganada, você me explica como é que é essa coisa do brilho. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos começar a estudar etimologicamente o brilho. Tá. Bom, a turminha que está aí do outro lado da telinha, sejam bem-vindos à minha tese de doutorado chamada BZ. André, como assim BZ? BZ, gente, eu levei 3 anos e eu estudei 200 empresários, eu fui estudar nos 5 livros da Bíblia Cristã, eu fui estudar pelo Rudolf Steiner, o alemão Antroposofia. Eu fui estudar todos os gurus de inteligência emocional do Brasil. Eu fui praticamente beber em todas as fontes de vendas e motivação teórica, só que eu fiz atrelado esses 200 empresários, que eram 200 proprietários de franquias da Wizard. Até porque eu estava dando mentoria e consultoria para a Wizard, uni o útil ao agradável, eles foram o meu hall de pesquisa. E a pergunta era a seguinte, Sandra, o que faz? Vamos abrir para os quase 30 pessoas que estão aqui, quer ver? Que estão nos assistindo no chat, se você me permitir. O que vocês aí do outro lado da telinha acham que faz um vendedor brilhar mais do que outro? Que comece o mimimi. Vamos ver o que eles vão escrever aí, Sandra. O que faz? Essa era a minha pergunta problema
do minha tese de doutorado. O que faz um vendedor, um empresário, um gestor, um empreendedor brilhar mais do que o outro? Parece uma pergunta muito aberta, né? Vamos ver o que o pessoal fala. Vai, gente. Valendo a chave de um dos aviões da Sandra. Valendo a chave de um dos aviões e uma dos iates da Sandra. Olha lá. Brilho no zóio, brilho, mindset positivo, aquele que entrega mais. Que mais? Estudar. Determinação. Que mais? Que mais, pessoal? Atitude. Fala aí. Olha lá. Atitude. Que mais, gente? Anota aí, gente. Vai falando com a gente. O seu porquê. Saiu um porquê. Porquê. Que mais? Que mais? Eliseu, seja bem-vindo. É se identificar com o propósito da empresa. Então vamos lá. Gente, olha só o que se posiciona melhor. Gente, a resposta foi uma só, pessoal. Pode ir colocando aí, eu vou dar sequência aqui, tá, gente? Todos nós nascemos com brilho. Todos nós. O brilho não é algo que a gente compra no supermercado. Então, por que alguns perdem o brilho ao longo da vida pessoal e profissional? Simplesmente por falta de treinamento do cérebro. Você quer ficar bicepudo? Você faz rosca direta. Você quer ficar tricepudo? Você faz testa. Você quer ficar coxudo? Você faz leg press, agachamento. E se você quer ficar forte intelectualmente? Você cria novas sinapses cerebrais. Como? Aprendendo. O que meu amigo Murilo Gans ele fala no cri-cri-cri. Você criando situações como se você fosse uma criança. A gente, ao longo do tempo, quando começa a nascer cabelinho branco, a gente fica bobo de achar que a gente não pode se comportar como criança. Por que eu não posso escrever brilho no zóio se é uma gíria bonitinha? Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, dando palestra no passado, principalmente. Viajei o Brasil e fora dele falando sobre o BZ. Gente, vocês não podem duvidar daquilo que vocês têm de graça. Vocês, cada um de vocês é um sal da terra, é um tempero, é um brilho. Basta uma faísca num quarto escuro para todo mundo sair da escuridão e olhar para a faísca. Vocês não vão ser aprovados por todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu. Tem muitas pessoas, sabe, Sandra, que elas são o quê? Elas são mendigas de elogio. Não seja um mendigo de elogio. Aliás, está na Bíblia cristã. Eu prefiro receber uma admoestação, uma advertência de um sábio do que um elogio de um nécio, do que um elogio de um puxa-saco, de um adulador, de um falso amigo. Então, gente, o nosso tema é brilhar na vida e brilhar nas vendas. Você quer resgatar seu brilho? Primeiro seja sincero com você mesmo, com você mesma. Quem sou eu? Quais são as minhas limitações? Até onde eu posso ir? Cara, não é porque falaram para você que você tem que estudar mandarim, você vai estudar mandarim. Se você não tem nenhuma conexão com a China, faça a sua vida você o dono. Então, Sandra, eu acho que essa pergunta que você me fez dava para alegar um novelo de lã infinito. Mas eu acho que as minhas primeiras conjecturas são essas. Não sei o que você acha de tudo isso que eu falei. Não, eu gostei muito, gostei muito. Se alguém perguntar assim... Mas o que exatamente seria esse brilho? Mas, entendeu? Pode ser que alguém pergunte isso. Mas o que exatamente é este brilho? É uma vontade que vem de dentro? É aquele entusiasmo constante? Alguém já fez essa pergunta para você? Tem. Esse alguém, você está olhando para ele, né? Deixa eu te explicar. Há 25 anos atrás... eu fui diagnosticado com distúrbio bipolar crônico e eu não tenho lítio no meu cérebro. Praticamente o lítio do meu cérebro ele é nulo. Então, há praticamente 20 anos eu tomo carbolítio para fazer esse equilíbrio dentro do meu cérebro. E você sabe que, Sandra, eu briguei muito no começo. Uma pessoa que tem uma certa patologia emocional... ela briga com ela mesma até descobrir que ela não é dona do mundo. Então, quando eu descobri isso, Sandra, eu briguei muito comigo, eu falava muito para Deus, por que Deus? Por quê, né? E eu cheguei aí a 17 psiquiatras.
né? 17 psiquiatras. E aí e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso em palco, em aula, porque eu sei que eu estou ajudando muitas pessoas, eu sei. Então, nisso eu já me superei de ficar, eu não preciso provar mais nada, entendeu? Assim, e eu sei que essa patologia, hoje eu entendo que a depressão foi uma das maiores amigas da minha vida. Porque, primeiro, ela fez eu buscar um doutorado em neurociência aplicada a vendas, justamente para entender, se você tem isso, e você quer ser um palestrante, entre aspas, motivacional, você é um hipócrita, André. Mas não é. Eu estou indo na raiz primeiro do meu problema, para eu poder ensinar outras pessoas. Senão eu seria hipócrita de ficar falando Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por isso que eu acho que o brilho nasceu quando o André encontrou o brilho dele, que é a essência. O que é o brilho? É o sal da terra. Né? Tem algumas religiões, eu sou cristão, tá? Que chamam de poder do Espírito Santo, outros de consciência, outros de livre-arbítrio, mas o brilho na vida e nas pessoas é você primeiro se encontrar, Sandra. Um copo ele só transborda quando ele está cheio. É impossível alguém motivar alguém se essa pessoa está desmotivada, Sandra. E detalhe, hein? Vamos substituir o verbo motivar por desafiar. Desafiar advém do latim des, que é sem, fiar, que é de fidare, é sem fé. Você quer motivar uma força de vendas? Você quer motivar um empresário, um gestor? Desafia ele. A frase que mais desafia alguém sabe qual é? Duvido. Quando você fala duvido para um campeão de vendas, Sandra, sabe o que ele fala? Duvida, patrão! Anota aí, ó. Bate na mesa aí. 10 dias antes de bater o mês, o cara bateu meta. Você fala duvido para um tímido em vendas, sabe o que ele fala? Ai, Jesusinho, mas já me acharam aqui. Eu estava bem com a minha comissãozinha. Então, a pegada, Sandra, nua e crua, eu acho que é desafio. Eu acho que o brilho, né? A fórmula da CAR-BZ, que eu demorei 3 anos para chegar numa fórmula, que primeiro você desafia, você dá autonomia, estimula a criatividade, estimula a autoconfiança, o vendedor vai lá e realiza. Realizou, bonifica ele. Bonificou, criou o pipeline infinito, o ciclo do desafio. Essa foi a tese que eu defendi nos Estados Unidos e que eu fui convidado para dar aula, que é o da CAR-BZ, que surgiu a fórmula BZ, que é o Bright Zone, mas no Brasil, brilho no zóio. Dá licença? Olha, eu acho que você já falou o seu maior desafio. Eu tinha essa pergunta, qual foi o seu maior desafio? Mas eu acho que é justamente superar isso que você acabou de me dizer, né? E ainda ver o lado bom, e, enfim, o teu copo está sempre cheio e isso é muito legal mesmo. Você alcançou o seu sonho? Se eu te falar assim, eu já podia ser enterrado. Um sonho, ele deve ser eternamente refeito. Até o último dia da minha vida, eu falo para minha esposa e para a Jujubinha, para minha filha de 2 anos e meio, que tem uma frase da Mary Jane Ryan, escritora norte-americana que tem um best-seller chamado O Poder da Paciência. Ela roga o seguinte, que a viagem é tão importante quanto o destino. Então, destino é um sonho alcançado, viagem é uma trajetória infinita. Então eu não posso falar que eu atingi um sonho e parar, eu vou me acomodar. Olha só, em fevereiro eu voltei da imersão. Eu fui na imersão de palestrantes, fizemos Dubai e Inglaterra. Sandra do céu, eu estava com o ano lotado assim como ano passado. Ano passado eu bati meu recorde, eu fiz mais de 120 convenções de vendas. Né? A filha é minha, o DNA é meu, eu fiz o teste, é minha. Né? Viajei mais do que nota de R$2. E aí, Sandra... O ano anterior, não, aí 2 anos anterior não foram tantas palestras, foi isso. Olha, vamos mudar de assunto, senão desabafo. Olha só, aí o que acontece, Sandra? Esse ano seria a mesma coisa, seria uma bênção. Aí voltamos, esperava muito, começou a cancelar. Perdi todos e além de perder, você tem que devolver o honorário para o contratante, isso machuca. Chorei no primeiro dia, a primeira semana fiquei mal. Até o meu amigo William Caldas está aqui, ele sabe o quanto que ele me ajudou no começo. Eu amo esse homem de coração, mineirinho. E aí,
olha só, eu tive que trabalhar de 12 a 14 horas para virar a chave do meu business. Eu não tinha um produto no Hotmart, eu estou com 12. Quinta-feira agora, eu até convido todo mundo aqui para o maior treinamento de vendas online do Brasil que eu vou dar, que é um novo jeito de vender na Black Friday e no Natal. Os interessados me chamam aqui no direct, no Instagram. Mas por quê? Eu não sabia nada. Eu era um jacu no online, eu era um jacu. Agora eu sou um jacuzinho turbo. Então é um jacuzinho turbo. Porque agora, brincadeiras à parte, eu tive que ser omnicanal. Tudo aquilo que a gente ensina para os nossos alunos, clientes, a gente tem que praticar, Sandra. Então essa foi a virada da chave, sabe, Sandra? Nosso, né? Do nosso ramo, né, Sandra? Sim, sim. O que te faz feliz? Eu acho que é o verbo, não é hipocrisia, mas eu acho que é o verbo ajudar. Eu não sei se é pelo fato de eu sou arrimo de família, né? Então todos dependem de mim, praticamente todos. E quanto mais eu ajudo, mais eu tenho tesão para realizar os meus sonhos e ajudar os outros a realizar o deles. Eu acho que é o verbo ajudar. Só quem ajuda sabe isso. Sabe assim, a alegria do outro por ser ajudado, sabe? Essas coisas assim é que o prazer que você sente, né? A satisfação que você sente é incrível. Que bacana. Olha, para terminar... O meu sogro está com 68. Sandra, o meu sogro, pai da Débora, minha esposa, que eu amo, ele está com câncer. Câncer muito agressivo. Ele está 2 meses e meio na cama. Ele não está como a gente, assim. Ele não consegue mais falar. E eu fui vê-lo, né, anteontem, e eu olhei para o fundo do olho dele, ele tirou a máscara e falou assim para mim: te amo. Te amo. Então, acho que assim, aquilo ali, eu estava ajudando ele, e ele, nem sem perceber, ele está me ajudando. Então, assim, quando você fala o que me faz feliz, eu acho que é isso, Sandra. Eu acho que alguns falam carro, dinheiro. Até falei muito isso quando a gente é um pouco imaturo, né? No começo, ter terreno, estar nas melhores baladas, viagem. Eu não sou tonto, eu quero ter tudo isso. Quero estar com os melhores lugares e tal. Mas não é isso. Antes de ter herança, você está deixando um legado. Então eu acho que é por aí, né, Sandra? Então me fale uma dica. A dica que você pode dar, ou que você já fala em suas palestras, ou uma dica de vida, uma dica a gente aqui agora. Está me ouvindo? Cortou, eu consegui ouvir quando você falou, fale uma dica, depois cortou. Então, fale uma dica, algo que você fala em suas palestras, algo para a nossa vida. Uma dica profissional, uma dica do André. Olha só, eu acho que uma dica principal, as pessoas no afã do sucesso, as pessoas no afã hoje da busca de ganhar bastante dinheiro, de ser o melhor, eu acho que a dica que eu dou é não tenha pressa, porque a vida ela nos prega peças. Às vezes as comparações que a gente faz, você está comparando-se com pessoas que não é para se comparar. Então, se você começar a entender que a sua vida não é uma corrida de Fórmula 1, que você não precisa chegar em primeiro, mas sim uma maratona, se você terminar a prova, você sendo o melhor que você foi ontem, né? Essa frase é do Ayrton Senna. Eu acho que a dica, isso vai deixar o seu fardo um pouco mais leve. Porque sempre, Sandra, vai ter alguém com um carro mais bonito e mais caro que o nosso. Sempre, Sandra, vai ter alguém com uma casa com uma grama mais verde que a nossa. Sempre, Sandra, talvez vai ter alguém com uma família mais bonita que a nossa. Se você ficar nessa escravidão de se comparar, Sandra, essa comparação é um inferno. Porque um ciclo, como o nosso amigo Augusto Cury fala, é uma janela killer tão grande
é uma janela killer que vai nos assassinar a cada dia, e o cara começa a não perceber que ele está perdendo o quê? O brilho. Ele está perdendo o BZ. Por quê? Ele está vivendo uma vida sucateada pelo capitalismo, pelo que ele assistiu Cara, se há uma coisa hoje, Sandra, que se o cara não tomar conta da cachola, pira, é aqui. É estar nas redes sociais. Ele pira. Porque sempre vai ter algo. Você já percebeu que todas as fotos e posts de todo mundo no Instagram, tá todo mundo lindo? É verdade. Ninguém tá desabafando. Olha, acordei hoje, eu tô uma merda. Ninguém fala isso num post. Ninguém. Então, assim, eu acho que é comparação, né, Sandra? Eu acho que isso chama maturidade, né? Eu acho que é maturidade, né, Sandra? O que você acha? Eu acho que eu adorei essa live. Eu quero te agradecer muito. Você é energético, sabe, assim, e fala com entusiasmo. Eu fiquei encantada, encantada. Eu peço que as pessoas que estejam assistindo, entrem nas nossas redes sociais, se inscrevam. Nós vamos editar esse vídeo e eu vou estar ao ladinho do André e vai ser lindo, lindo, lindo. A edição é pouquinha, nada, não tira nada do que você falou. E eu quero te agradecer muito de coração, viu? Ó, muito, muito, muito obrigada. Eu que quero agradecer. Não sei se eu posso fazer um convite novamente para quem quiser um treinamento que eu vou dar aqui. Posso? Bom, primeiro eu quero agradecer. Para quem não é da área de palestras, é uma honra para qualquer palestrante. Não é puxação de saco, não, porque nem eu preciso e nem ela precisa, viu, gente? Porque quando você já tem competência, mas está ao lado aí, acho que os gigantes devem estar buscando os outros gigantes. Então, parabéns pelo seu desafio profissional e pelo pessoal, tá? Eu acho que você é uma pessoa que realmente está trazendo esse BZ para todos. Então não vou falar muito, que a live não é minha, senão eu levo a voadora da Sandra e ela nunca mais me contrata para palestras. E eu dependo muito da Sandra Pascoal também para dar mais palestras. Então é isso. Obrigada, querido. Viu? Obrigada. Beijo na família, tá? Beijo. Obrigada. Continue com Deus. Tchau, gente. Foi uma honra. Bora brilhar. Bora.